fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera, No nosso itinerário de catequese sobre oração, hoje encontramos o rei Davi, eletto da Dio fin da predileto de Deus desde ragazzo, menino. scelto per una missione Foi unica, escolhido para uma missão che única, rivestirà un ruolo centrale que nella assumirá um storia del papel popolo central di na Dio história do e povo de della Deus nostra stessa fede. e da nossa fé. Nei Vangeli Gesù è chiamato più volte Nos evangelhos, Jesus é chamado várias vezes filho de Davi. come lui, Com nasce efeito, a como ele, Betlemme. nasce em Belém. Dalla discendenza di Davide, secondo Da le descendência promesse, de viene il Davi, Messia, segundo as un re promessas, totalmente secondo il cuore di vem Dio, o Messias. in perfetta Um rei obbedienza totalmente al segundo o Padre, coração de la Deus, em creazione perfeita realizza obediência ao Pai, fedelmente cuja il suo ação piano cumpre di salvezza. fielmente o seu plano de salvação. La vicenda di Davide comincia sui colli incontro a As Betlemme, vicissitudes de Davi dove começam nas passa colinas ao davanti redor de alle Belém, gregge del padre onde Jessé. apacenta o rebanho do pai, È ancora un Jessé. ragazzo, Ainda é ultimo di rapaz, molti fratelli. o último de muitos Tanto irmãos, che quando il profeta Samuele, per ordine di Dio, a ponto que si quando o mette in profeta cerca del Samuel, por nuovo ordem re, de Deus, vai em sembra busca quasi do novo rei, che suo padre até si sia parece que o seu pai se dimenticato tenha di quel esquecido figlio più giovane. daquele filho mais novo. Lavorava all'aria aperta. Trabalhava ao Lo ar livre. pensiamo amico del vento, dei suoni della Pensamos natura, nele como dei amigo do raggi vento, del sole. dos sons da natureza, Ha dos una sola raios do sol. compagnia per confortare la sua Só tem anima, uma companhia la para cetra. confortar a sua alma, E nelle a lunghe cítara. giornate in solitudine E nos longos dias de solidão ama gosta de suonare e tocar e cantare al suo cantar Dio. ao seu Deus. Anche giocava con la fonda. Também brincava com a Davide funda. dunque è prima di tutto un pastore, Portanto, em primeiro lugar, un Davi é um uomo pastor, che si prende cura degli um animali, homem que cuida che li dos difende animais, que os al defende sopraggiungere del quando pericolo, surge o che perigo, provvede al loro sostentamento. que lhes dá o Quando sustento. Davide, per volere di Dio, dovrà preoccuparsi Quando del Davi, por popolo, vontade non de Deus, compirà azioni molto tiver que se diverse preocupar pelo povo, não rispetto a realizará queste. ações muito È diferentes perciò che destas. nella Bibbia l'immagine del É por pastore isso que na Bíblia a imagem do pastor é spesso, muito anche recorrente. Gesù si definisce il buon pastore. Também Jesus se Il define suo o bom pastor. comportamento è diverso da quello del O seu mercenario. comportamento é diferente Lui daquele do offre la sua mercenário. vita in favore delle pecore, Oferece a sua le vida guida, pelas ovelhas, conosce il nome di guia-as, ciascuna di sabe o esse. nome de cada uma delas. Dal suo primo mestiere Davide ha imparato molto. Na sua primeira Così, profissão, quando Davi il aprendeu profeta muito. Nathan Assim, quando o rinfaccerà profeta il Natã suo gravissimo o peccato, repreenderá pelo seu gravíssimo Davide pecado, capirà subito Davi di essere compreenderá stato un imediatamente que tinha cattivo sido pastore, um mau pastor, di aver depredato un altro que uomo, roubara de outro dell'unica homem pecora a che única lui ovelha amava, que ele amava, di non essere più un umile que já não servitore, era um servo ma humilde, un ammalato di mas potere, homem un doente de poder, bracconiere che uccide e caçador depreda. furtivo que mata e saqueia. Un secondo tratto caratteristico presente nella vocazione di Davide Um segundo traço característico presente na vocação de Davi é o seu espírito de poeta. Desde pequeno, desta pequena observação, deduzimos que Davi não era um homem vulgar, como muitas vezes pode acontecer com indivíduos obrigados a viver prolongadamente isolados da sociedade. Ao contrário, é uma pessoa sensível, que gosta de música e do canto. A cítara acompanha-o sempre, para elevar um hino de alegria a Deus, para expressar um lamento ou para confessar o próprio pecado. O mundo que se apresenta aos seus olhos não é uma cena silenciosa. O seu olhar capta por detrás do desenrolar dos acontecimentos um mistério maior. A oração nasce precisamente dali, da convicção de que a vida não é algo que passa por nós, mas um mistério surpreendente, que em nós suscita a poesia, a música, a gratidão, o louvor, ou a lamentação e a súplica. Quando alguém falta aquela dimensão
poética, a poesia, la sua anima soppica. a sua alma La è tradizione un zoppa, vuole perciò che Davide sia il grande artefice della manca. composizione dei salmi. Portanto, Essi segundo a tradição, restano Davi é spesso o grande all'inizio artífice da un composição dos riferimento salmos. esplicito al re di No início, Israele fazem e frequentemente ad referência alcune delle explícita ao vicende rei più de o meno Israel e a nobili della alguns sua vita. dos acontecimentos mais ou menos nobres da sua vida. Davide ha dunque un sogno, quello di essere Portanto, un Davi buon tem um sonho: pastore. ser um bom pastor. Qualche volta riuscirà ad essere all'altezza di questo compito. Às vezes conseguirá Altre estar à volte altura meno. desta tarefa, outras vezes não. Ciò che però importa Mas o nel que importa no contexto da história da salvação è il suo essere profezia di un é altro que ele re, representa a di cui profecia de lui outro è rei, solo annuncio do e qual é apenas prefigurazione. anúncio e prefiguração. Guardiamo Davide, Vamos olhar pensiamo para a Davi, Davide, santo e peccatore, santo e pecador, perseguitato e persecutore, perseguido e perseguidor, vittima e carnefice, vítima e carnífice. è una contraddizione. É uma contradição. Davide è stato tutto questo E Davi era tudo isso, insieme. junto. E anche noi registriamo nella nostra vita E também nós, na tratti nossa spesso vida, opposti. temos traços Nella frequentemente trama del opostos. vivere, tutti gli uomini peccano Na trama da spesso vida, di todos os homens incoerenza. pecam muitas vezes de C'è un solo incoerência. filo rosso nella vita di Davide Na vida de che dà Davi existe unità apenas a um tutto fio ciò condutor que accade, confere unidade a tudo la o que sua acontece, preghiera. a sua oração. Quella è la voce che non si spegne mai. Essa é a voz que nunca se apaga. Davide santo prega, Davide Davi peccatore santo prega, reza. Davide Davi, perseguitato pecador, prega, reza. Perseguido, reza. Davide persecutore Davi, prega, perseguidor, reza. Davide vittima prega, Davi, vítima, reza. anche Davide E também carnefice Davi, prega. carnífice, reza. Questo è il filo rosso della sua vita, Esse é o fio condutor da sua vida. un uomo di preghiera. Um homem de oração. Quella è la voce che non si spegne mai. Essa é a sua voz que nunca se Che apaga. assuma i toni del giubilo o quelli del lamento. Quer è assuma sempre os la tons de stessa júbilo, preghiera. quer os da lamentação, Solo é la sempre melodia a mesma cambia. oração. Só muda a Così melodia. facendo, Davide ci insegna Agindo assim, a Davi fare ensina-nos a tutto nel deixar que dialogo tudo con faça Dio. parte La do gioia diálogo come com la Deus. colpa, l'amore come la Tanto a alegria sofferenza, como a culpa, o l'amicizia amor quanto como la o sofrimento, malattia. a amizade como a doença. Tutto può diventare Tudo pode tornar-se parola rivolta palavra dirigida al tu ao tu che sempre ci ascolta. que nos ouve sempre. Davide, che ha conosciuto la solitudine, Davi, que conheceu a solidão, in realtà solo non lo è na stato verdade, mai. nunca esteve In sozinho. fondo, questa è la potenza della E preghiera. no fundo, esse é o poder da oração. In tutti coloro Em che todos le danno aqueles spazio nella que loro lhe dão vita. espaço na própria vida. La preghiera A ci oração dà nobiltà. nos dá nobreza. E Davide è E Davi nobile é perché prega. nobre quando È un reza. carnefice É um che carnífice prega, que si reza, pentisce. que se arrepende, La nobiltà a torna dalla nobreza preghiera. retorna da oração. La preghiera A oração ci dà nobiltà. nos dá nobreza. Essa è in grado di assicurare Ela é la capaz de relazione con assegurar a Dio, relação com che Deus, è il vero que é o compagno verdadeiro di cammino companheiro dell'uomo. de caminho do homem, In mezzo alle mille no meio travessie della das vita, 1000 provações buone da o vida, cattive, boas ou ruins, ma sempre la preghiera. mas sempre a oração. Grazie, Signore. Obrigado, Senhor. Ho paura, Eu Signore. tenho medo, Senhor. Aiutami, Signore. Ajuda-me, Senhor. Perdonami, Perdoa-me, Signore. Senhor. È tanta la fiducia É tanta a di Davide, confiança de Davi che quando que quando era perseguitato era perseguido, e dovuto fuggire, teve que fugir, non lasciò che não deixou qualcuno lo difendesse. que alguém o defendesse. Se mio Dio Se o mi meu umilia Deus così, me humilha lui assim, sa, Ele sabe. perché la nobiltà Porque a della nobreza preghiera da oração ci lascia nelle mani nos di deixa nas mãos de Deus, quelle mani aquelas piacate mãos di amore cheias de amor. e le uniche mani São as únicas mãos sicure seguras che noi abbiamo. que nós temos.